Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, obrigado por você estar nos acompanhando sempre, também através do Facebook. Entre lá, dê sugestões, também suas críticas, sempre é muito bom. Antes de apresentar o nosso convidado, tem um currículo vasto, uma pessoa que vai poder nos ajudar muito no programa de hoje, e o nosso querido amigo Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Eu queria falar do manual. Eu ganhei hoje o manual do síndico que foi lançado pelo Sicom. Dei uma olhada aqui rapidamente, vou ler com mais profundidade. Gente, passa lá no Sicom, não deixa de pegar isso aqui, é muito bom. É um manual mesmo, aqui tem coisas que vocês vão poder tirar dúvidas, tem muito para acrescentar. Rubens, excelente trabalho, parabéns de antemão, viu? Você como nosso comentarista sempre nos ajudando. Agora com o manual, nós não podemos perder você, né? Senão eu leio o manual aqui. Não, mas é sempre boa a sua presença, viu? Obrigado, Chiarella, nosso telespectador. Então, essa questão do manual, ela foi uma construção aí de muito tempo lidando com a área. Procuramos colocar aí dicas importantes do dia a dia na área civil, na área trabalhista, questões daquele síndico que está começando e daquele que já é experiente, porque a gente não pode esquecer, até porque a bancada hoje, a nossa turma aqui hoje também somos todos professores, né? Então o que acontece? O conhecimento ele tem que ser não só adquirido, mas ele tem que ser reciclado, ele tem que ser aprimorado cada dia mais. E é isso que a gente lá no Sicom procura fazer. Inclusive a linguagem do manual, e estou me estendendo um pouquinho, a gente procurou fazer desde a pessoa mais simples, uma leitura até o pós-doutorado entenderem. Muito bom. Quer dizer, tem termo técnico? Eventualmente tem, mas é uma coisa que é fácil de compreender e aquelas dúvidas que tiver, é só marcar um horário e falar conosco lá no Sicom. E quem quiser ir lá buscar o manual... Tá, ainda tem. Tem. Então, olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Você, quando compra qualquer coisa, eletrodoméstico, eletroeletrônico, vem com o manual. Você usa o manual. Ó, fizeram um manual para você. Vai lá buscar. Deixa de pegar, não, que é importante para você. É gratuito, viu? Gratuito, ó, que beleza. Melhor ainda, hein? Vamos lá pegar, gente. Tem bastante coisa importante para você. Hoje, nós trouxemos aqui o Ferdinando Calé. Ferdinando é professor da Escola Técnica Federal, mais do que isso. Ele tem experiência no setor financeiro há mais de 20 anos, é professor acadêmico, trata da parte econômica, é formado em engenharia, com MBA em gestão empresarial e pós-graduação em modelos organizacionais. Um homem que tem muita experiência, trabalhou em várias instituições financeiras, vai poder ajudar a gente. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou sugar tudo dele. Ferdinando, obrigado por ter vindo e por poder ajudar o nosso público e a nós, a mim, inclusive, em aprender um pouco com você, viu? Obrigado a vocês. É sempre bom estar participando de eventos como esse, porque a gente pode colaborar, contribuir com informações importantes e também agregar muito valor quanto ao novo cenário econômico que vem por aí. Novo cenário econômico, gente. A gente fica dizendo da crise, tudo é crise, e o meu avô dizia o seguinte para mim, meu filho, na época de crise há dois momentos, duas pessoas, as que choram e as que vendem lenço. Eu já chorei, agora estou tentando vender lenço. Está certo que não tem muita gente que compra, mas eu vou vender, vou continuar vendendo. E você? Eu posso afirmar, e a pergunta aqui é para os meus dois colegas, que o setor de condomínio não tem crise? Por que eu estou dizendo não tem crise? Porque se deixar de pagar deixar de pagar a conta, o outro vai pagar. Não Sim. tem escapatória. Aí você que está nos vendo, não tem lá conta de condomínio ordinária, está lá todo mês, se pagar todo mês. Se você é inadimplente, o outro está pagando por você. Começa pelo Rubens, é isso, Rubens? Pode começar, não tem problema. Na verdade, essa é a lógica do condomínio. Você tem o condomínio, o objetivo dele é a manutenção e a conservação das áreas comuns. Todo mundo contribui com o seu quinhão para que isso seja mantido e conservado, gerando inclusive
uma valorização imobiliária lá na ponta se você fizer tudo direitinho. Agora, óbvio que a gente está atravessando um grande problema econômico, financeiro, político. O país está numa situação, mais de 20 anos que não tínhamos um déficit tão grande como nós tivemos e vamos ter esse ano. Então, isso implica, sim, no condomínio. Ferdinando, você coaduna com a mesma ideia? Você acha que esse é o caminho mesmo? Perfeitamente. Há um impacto direto nos condomínios, até porque quando o cidadão tem que pagar a conta de água, luz, cartão de crédito, que a taxa de juros é bem maior, cheque especial, ele vai acabar deixando por último aquelas contas que têm uma incidência de juros de multa menor, no caso, o condomínio. Perfeitamente. E o que nós precisamos, nesse cenário atual, é substituir, aliás, tirar a letra S da crise e criar, mudar para o conceito do CRI. Se nós tivermos aí um conselho fiscal forte, atuante, bem próximo ao síndico, dá para promover mutirões ou então algumas sessões finais de semana para chamar o inadimplente contumaz, para negociar, para deixar claro e conscientizado a ele que se ele não pagar, outros pagarão. E isso pode vir a ser considerado uma crise dentro de um condomínio. Olha que coisa interessante, né? Conscientização. E a gente começa a perceber, como a gente tem falado reiteradamente aqui no nosso programa e aqui com os nossos colegas, que todas as nossas questões são questões extremamente culturais, gente. Nós precisamos mudar essa forma. Nós nos queixamos, mas não fazemos nada para mudar. E a mudança é participação. Ninguém quer ir na reunião. Ninguém só quer saber como é que se aumentou, precisa baixar. Por quê? E o porquê. E precisam participar. E a participação direta tira o S e vamos criar. Vamos lá buscar alguma coisa. Eu até acho... Só destacar uma coisa que é importante, que muitas vezes a inadimplência, o não pagamento por parte de condômino gera não só a crise financeira, até a crise de convivência. Então, quando o Ferdinando falou aqui de chamar o inadimplente para uma conversa tem que serenar muito o ânimo. Não adianta você jogar todo o caminhão de melancia na cabeça do eventual inadimplente, porque isso pode gerar, inclusive, um dano moral, pode ser uma coisa ruim. Uma animosidade que acaba nos tribunais, isso é horrível. Ruim. E você convive com ele. Agora, por outro lado, a outra face da moeda também é ver gente devendo e saindo para viajar e não pagando a conta. Tudo isso faz parte do viver em condomínio e aqui nós queremos lidar com isso. Ninguém tem não posso interferir, não tenho esse poder de interferir na vida alheia. O que eu posso fazer é cobrar se eventualmente deve através dos meios legais e ponto. Uma outra coisa que eu queria colocar também para vocês, não quero partir para o campo político, mas eu quero que isso acabe lá dentro da sua casa. Esse negócio de entender que a nossa crise, a crise que o nosso país vem atravessando, é uma crise só que é colocada na conta do governo federal. Não é? Então, temos que entender que existe aí uma grande crise política que esse país está atravessando e parte da nossa crise também está resvalando na nossa crise política. E crise política está diretamente ligado a você que elege ou a você que não cobra do eleito, também cultural. Eu queria ouvir a opinião dos dois convidados aqui, do nosso comentarista, do Ferdinando, se nós temos realmente o fantasma da inflação batendo às nossas portas e eu lembro, eu sou mais novo que o Rubens. Mas eu lembro da época que... Na área condominial. Na área condominial. Eu cheguei a ser o fiscal do Sarney. Talvez vocês também aí na casa tenham entendido. E quem não entendeu que é fiscal do Sarney, é o mais novo, pergunta para o mais velho, que ele vai poder contar para você com muita propriedade. Está aí a inflação? Está aí a inflação, as peças, maquinários, os insumos necessários que um condomínio precisa, vai ter aumento, vai sofrer aumento. Tá? Até porque muitas peças, elas são avaliadas em dólar. O que nós precisamos, o que o condomínio precisa ter a consciência, é de mudar alguns costumes, né? Ou seja, não esbanjar, né? A utilização da energia elétrica, muita luz em seu condomínio. Não esbanjar muita necessidade de compra de insumo necessário a ponto de sobrar.
comprar a quantidade ideal de sacos de plástico para comportar o lixo diário do condomínio, ter a conscientização de utilizar a energia elétrica somente para o que é realmente necessário. Às vezes você vai em alguns condomínios e vê, em altas horas da noite, às 2, 3 da manhã, todas as luzes ligadas, né? Isso talvez não seja necessário em alguns dias da semana. Então, as atitudes, elas precisam ser mudadas, né, em prol da contenção do impacto da inflação. Isso é interessante. Cabe o gestor, né? Olha, na verdade, essa questão aí que o Ferdinando lançou, por exemplo, iluminação, você tem os sensores de presença. Trouxemos aqui várias vezes técnicos em iluminação, engenheiros, para poder ajudar os nossos telespectadores. Esse é um dos toques. A outra é a gestão adequada do produto de limpeza, que você pode, por exemplo, contratar, tem empresas especializadas no ramo, que elas dimensionam qual é o teu uso mensal e fazem essa gestão. Isso existe também. Mas não adianta que o síndico ou o próprio condômino não tome parte desse controle. Por quê? Se ele deixar na mão do trabalhador, não que o trabalhador não tenha capacidade, mas ele não tem o mesmo interesse que o condômino. O gestor tem que cuidar, pô. Então, ele tem que educar esse trabalhador, fazer com que ele use adequadamente aquele produto de limpeza. O próprio condômino tem que saber que ele tem que ter um comportamento que não seja de gasto, como disse, não esbanje. A projeção dos gastos também e a participação na Assembleia aí é importante, porque daí eu vou definir quais serão as prioridades anuais. Isso é importantíssimo. O manual trata disso, né? Trata. Eu vi alguma coisa nesse respeito no manual. A gente tem na legislação, porque assim, a gente muitas vezes é pego de surpresa por coisas óbvias. Por exemplo, lá na legislação, no Código Civil, diz que obrigatoriamente tem que ser feita uma previsão orçamentária anual. Perfeito. Só que não tem sanção nenhuma. Se não fizer, eu vou ter o quê? Bagunça financeira, gastos equivocados, vou aumentar eventualmente a taxa de inadimplência. E o Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor agora no ano que vem, em 2017, nós vamos ter o quê? Obrigatoriamente, já vai para mudar não é mais ação de cobrança, é execução, eu vou ter que ter uma previsão orçamentária muito próxima da realidade. É verdade. Para que não cause o quê? O inadimplente contumaz, aquela pessoa que a gente sabe que não paga condomínio de propósito, não se valha dessa falha. Pois não. Olha, é muito interessante isso. A gente fica falando aqui de crise e todas essas coisas, né? Mas é como uma questão pedagógica. Isso aqui não é para assustar ninguém, não. É para prevenir mesmo. É como se eu avistasse um buraco e desviasse dele. Não deixasse passar simplesmente por cima do... Vamos sair do buraco. Nós vamos dar um intervalinho. Daqui a pouco a gente bora. Vamos falar de banco na volta. Espera um pouquinho. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta.
Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Ferdinando Calé está conosco, nosso convidado, professor da Escola Técnica Federal, MBA em Gestão, há muito tempo lidando nessa área. E no intervalo nós estávamos comentando e falamos para vocês que nós queremos falar a respeito de bancos. Condomínios não conseguem, de forma alguma, trabalhar sem a instituição financeira, sem o banco. Tem certos bancos que nem querem os condomínios. Não vou querem citar nomes, tá? mas são obrigados. Aí, eu pergunto agora para o Ferdinando. Ferdinando, os bancos, eles têm taxas, tarifas, no nosso país, mais caras do mundo. Isso está comprovadíssimo. E eles costumam ter bons lucros. Uhum. E a gente tem que deixar bem claro para você que está nos assistindo que banco não tem dinheiro, ele lucra com o seu dinheiro. Ele é um vendedor de produto, ele vende produto. E aquilo que você usa do banco para cobrar o condomínio, as taxas que você paga, a emissão de boleto, tudo isso é pago pelo condomínio. É pago pelo condomínio. E não tem como chegar lá no gerente e falar assim, meu amigo, toda vez que eu vou comprar um produto, eu vou lá pechinchar. E a maioria das pessoas entendem que não tem como pechinchar no banco. Porque é uma taxa, uma tarifa, está lá, está imposta, é aquilo. E não é assim, né, Ferdinando? Não é assim, até porque tem muitos e muitos condomínios que geram para o banco uma reciprocidade. Né? Uma reciprocidade em termos de dinheiro parado em conta. Gera para o banco um certo lucro sobre isso, porque ele empresta uma taxa maior. Os condomínios também geram aos bancos o lucro sobre a tarifa do boleto bancário. Né? Então, há como sim chegar ao gerente e pleitear redução das taxas, seja do boleto, seja do pacote da conta corrente. Tá? Aliás, pacote de conta corrente é bom verificar o que realmente o condomínio usa, o que realmente o condomínio utiliza, qual a quantidade de cheques, qual a quantidade de extratos que obtém. A partir desse estudo, é possível adequar uma tarifa mais sensata, mais justa ao condomínio. Né? Existem muitos condomínios que às vezes pagam tarifas altas em pacotes, né, de tarifa e nem utilizam todos os serviços que o banco põe à disposição. Você, Rubens, entende que o banco ele acaba por colaborar efetivamente com o condomínio? E outra, nós temos agora o registro, né? Da cobrança que vai ser registrada. Eu queria que vocês falassem também sobre isso. Olha, qual a sua opinião? O banco colabora desde que você esteja atento, como falou o Ferdinando. Se você verificar lá o contrato do pacote de serviços, se você quiser saber efetivamente por que é cobrado um valor de tarifa bancária A, B, C ou D, ele acaba colaborando contigo porque ele não quer perder a lucratividade. Eu falei que há bancos que não querem condomínios, por quê? Porque dificultam de tal maneira o atendimento a esse representante que é o síndico. Quem é síndico sabe qual é o banco ou quais são os bancos que têm esse desgaste. Hoje em dia, por exemplo, na nossa região, tem banco que não atende pessoalmente o síndico. Tudo é resolvido em São Paulo, por via eletrônica ou fisicamente. Quer dizer, além das tarifas bancárias, você ainda tem o custo... O custo de ter que se deslocar ainda. E ainda tem mais uma outra coisa, parece conversa de surdo e mudo. Sabe, já viu conversa de surdo e mudo? Já. Quem não tem esse problema não entende nada. Nós não entendemos. Não sabe a leitura de Libras, né? Exatamente. Então, basicamente, é isso. Por quê? Há bancos aí, como eu falei, que faltou o carimbo na página 4 da convenção, dizendo que é do cartório.
E aí a pessoa fica com a assinatura bloqueada e tudo vai enrolando. Quando você falou agora da cobrança com registro, Isso. é um outro aspecto. Quer dizer, hoje os condomínios novos e aqueles outros que querem mudar de instituição, às vezes até de agência bancária, Sim. do mesmo banco, ele já tem que se adequar a essa nova determinação, que é do Banco Central, da FEBRABAN, onde toda a cobrança, cota condominial, boleto, ela tem que vir com a identificação do sacado. Quer dizer, quem é o devedor? Ah, o José Roberto do apartamento 44, tem que vir lá seu nome, Ok. tudo direitinho, CPF. Por quê? Porque você é o responsável por aquele pagamento. Perfeito. Há outras consequências, virão outras consequências com a legislação, que é, por exemplo, a possibilidade de protesto bancário. Mas para isso, aí o condomínio tem um outro lado, que você sabe disso, né, que a gente sempre fala. Tem muito condomínio que as pessoas têm contrato de gaveta. E aí quem é que eu vou colocar lá? Eu vou poder estar correndo o risco de estar cobrando quem não deve. E tem mais um outro lado. Bom, cobrança bancária registrada, qual a diferença principal? Que muita gente não sabe. Sei. A cobrança não registrada, os bancos entendem como se fosse um depósito Normal. não identificado. Exato. É assim. Então, para eles têm menos ganho com esse tipo de cobrança. Eu fiz um comparativo até lá no sindicato. Se eu passar da minha conta atual para uma conta nova com o registro, quanto é que ficaria? É simplesmente 3 vezes mais a tarifa. Então, e aí, Ferdinando? Geralmente a cobrança com registro ela tem um valor maior, né, porque fica no banco todos os dados do cedente e do sacado. Mas tem como negociar. No meu próprio condomínio, eu consegui negociar com o gerente uma tarifa até menor do que aquela tarifa que era cobrada sem registro. Porque existe a vantagem do banco ter os dados do pagador. Ela tendo os dados, o nome e CPF, ela vai poder analisar se é ou não um bom pagador. E poder o quê? Ofertar mais crédito a essa pessoa. Então, de uma forma direta ou indireta, a cobrança com registro acaba contribuindo para minimizar um pouco a inadimplência. Aquele que é inadimplente, quanto mais, se ele voltar a atrasar o seu condomínio com o registro, cobrança com o registro, perante o banco, ele vai ser analisado como um mau pagador. Isso pode influenciar até mesmo em baixar as linhas de crédito dele. A gente fala também em criar novas situações, novas metodologias, e nós estamos vivendo a era digital. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo a era digital. E ainda, com todo esse avanço, nós temos ainda um terceiro setor, uma terceira fase da internet que está entrando, que nós já está batendo a sua porta, está se avizinhando já, que é a internet das coisas. Depois nós vamos poder falar especificamente só da internet das coisas. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: nós estamos na era digital, o Internet Bank está aí, e ainda nós recebemos um boletim de papel na nossa casa, e ainda nós nos utilizamos muito pouco desse tipo de serviço. E é importante você que está nos assistindo entender que a instituição bancária, a instituição financeira, ela tem uma relação de consumo com a gente. E quem norteia todas essas relações, quem dá a regra, é o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que quer dizer? O que é importante isso? É importante o seguinte, que quem defende os seus direitos e guarda o seu dinheiro lá no banco, tem uma responsabilidade chamada objetiva, contratual. É ele que, se tiver falha no sistema, aparato tecnológico para te ajudar é dele. E ele, banco, que é obrigado a responder por isso e obrigado a provar que foi você que causou o dano, que é muito mais difícil. Eu queria que, começar pelo Ferdinando, me falasse dessa tentativa, ou não tentativa, mas que se avizinha da tecnologia dentro dos condomínios. Está aí, nós precisamos usar, né? Precisamos usar. Nós temos a possibilidade de obter, até mesmo pelo celular, as notas do boletim do filho, receber o extrato bancário, por que não o condomínio? Acompanhar o condomínio pelo celular, pelo computador, pelo tablet, desde que seja realmente o quê? As informações encaminhadas de forma segura. Nós temos a lei da transparência, nós podemos ver contas públicas já. Sim. Não é? Que é uma determinação legal. Sim. Mais de 20 mil habitantes, tal, tem que ter, está aí. Santos tem, a gente consegue ver, não é? Exatamente. Por que o condomínio não usa? Exatamente. E muitas vezes o condômino só fica sabendo
da prestação de contas numa assembleia ou numa reunião. Perfeito. Né? Se isso se tornar mais transparente através de canais digitais, lógico, com segurança, com uma senha específica que o morador digita, ele vai ter acesso a qualquer momento às informações do prédio, às informações do edifício, sejam elas econômicas, financeiras, ou então avisos, né? Planejamento, orçamento, acompanhamento. Então, com isso, as assembleias vão passar a ser mais produtivas, vão ter realmente um horário para começar e um horário para terminar. Não vai ter que repetir aqueles vários assuntos que já são de conhecimento de todos, uma vez estando à disposição em caminhos, em canais digitais, como a internet. Isso aqui me empolga de sobremaneira, por quê? Porque eu consigo fazer tudo isso, eles interagindo, de forma virtual mesmo. Sim. Porque vai acabar com eu não vou na reunião. Não, e o Ferdinando estava falando do negócio da prestação de contas, que é muito importante. Aí chega lá no dia da prestação de contas, o síndico coloca lá 12 passos em cima da mesa e fala assim, podem ver. Só que durante o tempo todo da gestão dele, por não ter essa linguagem digital, ou até mesmo ficar com receio de apresentar a pasta para um determinado condômino que pode sumir com documento ou coisa parecida. Gera o quê? Aprova. Sem ver. Exatamente. E aí o conselheiro, mas o conselheiro, tem muitos conselheiros que simplesmente assinam a pasta no dia. Pensa que assina no mês. Então você tem que incentivar e falar isso que é importante. O condômino tem que ir na Assembleia sim, mas ele antes de ir à Assembleia ele tem que se munir das informações. Não adianta ir lá e dizer que o condomínio está caro ou que os serviços não estão adequados. Ele tem que acompanhar o condomínio. A questão digital ela é uma ferramenta importantíssima. Quer ver outra que muita gente ainda usa? Cheque. Hoje em dia você não tem mais que fazer isso. Se você deixar lá o talão mínimo, a tarifa baixa. Baixa muito, porque uma das maiores incidências de tarifa em conta corrente de condomínio é a utilização de cheque. E há a possibilidade, por exemplo, da administradora cadastrar os pagamentos e o síndico e subsíndico, ou o síndico e o conselho, dá o duplo sim, digamos assim, no sistema digital para aprovação do pagamento. O assunto estava ótimo, mas o nosso tempo acabou. E eu já vou me comprometer aqui com o Ferdinando Calé, vou ter que trazer você de volta, será um prazer. Não deu tempo, nós não falamos nem metade do que eu gostaria de perguntar para ele. Você esqueceu de falar no começo que ele é síndico também. Ele que falou. Eu sou do conselho. Que bom. Eu sou do conselho fiscal lá do prédio. Por favor, rapidamente, suas considerações finais. Tá certo, Chiarella, Ferdinando, e a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aí, nos procure. Esteve conosco o Ferdinando Calé, professor da Escola Técnica Federal, gestor, e teve MBA em gestão empresarial, engenheiro, 20 e poucos anos já lidando com o setor financeiro. Muito obrigado pela contribuição que você nos deu aqui ao nosso programa. Eu espero revê-lo, viu? Obrigado. Sim, obrigado a vocês e pode contar com a minha presença futura aí para a gente abordar questões aí de sumo interesse de todos nós e do telespectador. Obrigado. E você que está nos assistindo, obrigado pela sua presença. Sempre aquilo que você nos proporciona, estando aí do outro lado, nos acompanhando, é imensurável o prazer que temos. Vá lá buscar o Manual do Síndico lá no SICOM. Nos vemos no próximo programa. Fiquem com Deus. Até lá. Viver em condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo.